Pai, por que você nunca volta para casa para nós? A voz suave cortou o elegante burburinho das 200 pessoas mais influentes de São Paulo como uma faca em seda. Tiago Vasconcelos, o bilionário CEO da Vasconcelos Engenharia, congelou no meio da frase durante seu discurso anual de gala. A taça de champanhe tremeu em sua mão, enquanto ele olhava para uma menina de 5 anos com olhos inconfundivelmente seus. Me desculpe, querida, mas acho que você me confundiu com outra pessoa. Tiago sussurrou, a voz quase inaudível sobre o súbito silêncio que havia se instalado no salão. A garotinha inclinou a cabeça, estudando seu rosto com a inocência e a certeza que só as crianças possuem. Não, pai. Mamãe me mostra sua foto toda noite antes de dormir. Ela diz que você está ocupado construindo prédios bonitos para as pessoas, mas que nos ama muito. Do outro lado do salão, um carrinho de limpeza bateu no chão de mármore, enquanto Isadora Mendes via seu mundo cuidadosamente construído desmoronar em tempo real. O segredo que ela havia guardado por 6 anos, a verdade que ela havia jurado levar para o túmulo, estava saindo da boca de sua filha, na frente do círculo social mais exclusivo de São Paulo. Sofia, Mia, venha aqui agora mesmo. Isadora chamou desesperadamente, abrindo caminho por uma multidão de rostos chocados em vestidos de grife e ternos de 5 miós. Mas Sofia não se moveu, sua mãozinha se estendendo para tocar a manga perfeitamente engomada de Tiago. Pai, mamãe chora às vezes quando olha para sua foto. Você também fica triste? Olá, família. Quero mergulhar de cabeça nesta história. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever neste canal, para não perder um único momento. E agora? Vamos começar. Tiago Vasconcelos era o tipo de homem que media seu valor em relatórios trimestrais e preços de ações. Aos 30 anos, ele comandava um império de negócios no valor de mais de 2 bilhões de dólares, construído das cinzas de uma infância que teria quebrado a maioria das pessoas. Ele morava em uma cobertura de vidro que arranhava o horizonte de São Paulo, trabalhava 18 horas por dia sem reclamar e havia conquistado a reputação de ser o negociador mais implacável do mercado imobiliário brasileiro. Mas o sucesso teve um preço. Tiago não tinha amigos próximos, relacionamentos significativos e, certamente, nenhuma família. Ele preferia que fosse assim. Família significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade significava fraqueza, e fraqueza significava fracasso. Essas eram as equações que guiavam sua vida desde os 12 anos, quando aprendeu que a única pessoa em quem ele poderia realmente confiar era ele mesmo. A sede da Vasconcelos Engenharia ocupava 40 andares de aço e vidro no centro de São Paulo. De seu escritório na cobertura, Tiago podia ver a cidade inteira se espalhando abaixo dele como um tabuleiro de xadrez. Cada edifício e empreendimento uma peça no jogo que ele havia dominado. A vista o lembrava diariamente de quão longe ele havia chegado dos lares adotivos e orfanatos de sua juventude. O dia típico de Tiago começava às 5 da manhã com um treino em sua academia particular, seguido de café e relatórios financeiros, enquanto a maior parte da cidade ainda dormia. Às 7, ele já estava em seu escritório, revisando contratos e tomando decisões que afetavam milhares de empregos e milhões de reais. Ele prosperava com a pressão, a constante exigência de excelência, o peso da responsabilidade que esmagaria a maioria das pessoas. O que Tiago não sabia, o que ele nunca se importou em notar, era que toda noite, depois que os andares executivos esvaziavam e as luzes diminuíam, um mundo diferente ganhava vida em seu prédio. A equipe de limpeza noturna chegava como sombras, movendo-se pelos espaços onde o poder e o dinheiro viviam durante o dia, deixando tudo impecável para as batalhas do dia seguinte. E entre essas sombras estava Isadora Mendes, uma mulher
cuja vida havia se cruzado com a dele de maneiras que ele não podia imaginar. Isadora tinha 28 anos, embora as responsabilidades que carregava a fizessem parecer mais velha. Ela havia imigrado para São Paulo do interior de Minas Gerais quando tinha 18 anos, carregando nada além de esperança e o tipo de determinação que vem de não ter outra escolha. Nos últimos 6 anos, ela havia trabalhado no turno de limpeza noturno na Vasconcelos Engenharia, invisível para os executivos que governavam as horas do dia. A maioria das pessoas que conhecia Isadora a descreveria como discretamente bonita, com cabelos escuros que ela mantinha presos em um rabo de cavalo prático e olhos castanhos que não perdiam nada. Ela se movia pelo mundo com a graça cuidadosa de alguém que havia aprendido a ocupar o mínimo de espaço possível, a ser essencial, mas passar despercebida. Mas aqueles que olhavam mais de perto veriam a inteligência que brilhava em seus olhos quando ela pensava que ninguém estava olhando, o humor gentil que ela compartilhava com seus colegas de trabalho durante seus breves intervalos, e a feroz proteção que a transformava completamente quando se tratava de sua filha. Sofia Mendes tinha 5 anos e possuía o tipo de curiosidade destemida que fazia o coração de sua mãe acelerar com orgulho e terror. Ela havia herdado os cabelos escuros e a mente rápida de sua mãe, mas seus olhos eram diferentes. Eram avelã, salpicados de ouro, e viam o mundo com uma intensidade que deixava os adultos desconfortáveis. Sofia fazia perguntas que não tinham respostas fáceis e fazia observações que iam direto ao cerne das coisas que os adultos preferiam não examinar. Isadora trabalhava em 3 empregos para sustentar a si mesma e a Sofia. Além de sua posição de limpeza noturna na Vasconcelos Engenharia, ela limpava casas nos fins de semana e trabalhava em um pequeno café durante as primeiras horas da manhã, antes de Sofia acordar. Era uma rotina exaustiva que a fazia funcionar à base de café e determinação. Mas também era uma fonte de orgulho. Cada real que ela ganhava era um passo em direção ao pequeno negócio que ela sonhava em abrir, uma empresa de catering que lhe permitiria usar as habilidades culinárias que sua avó havia lhe ensinado. O edifício da Vasconcelos Engenharia tornou-se um território familiar para Isadora ao longo dos anos. Ela sabia quais executivos ficavam até tarde, quais escritórios exigiam atenção especial e exatamente quanto tempo cada andar levava para ser limpo completamente. Ela havia desenvolvido um sistema eficiente que lhe permitia terminar seu trabalho e ainda chegar em casa a tempo de pegar algumas horas de sono antes que Sofia acordasse para a escola. O que Isadora nunca havia compartilhado com seus colegas de trabalho, o que ela nunca havia contado a outra alma viva, era que seu trabalho na Vasconcelos Engenharia era mais do que apenas um emprego. Era um lembrete diário de uma única noite, 6 anos atrás, que havia mudado a trajetória de toda a sua vida. Os andares executivos da Vasconcelos Engenharia eram um mundo à parte. O quarto do andar, onde o escritório de Tiago dominava a vista da cidade, era decorado com arte cara e mobiliado com peças que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. As salas de conferência eram equipadas com tecnologia que podia se conectar a qualquer lugar do mundo. E a sala de jantar privativa podia acomodar 20 pessoas para refeições preparadas por um chefe que havia treinado em Paris. Foi nesse ambiente rarefeito que Tiago se sentiu mais em casa. As linhas limpas, as exibições sutis de riqueza, o zumbido constante de produtividade. Tudo foi projetado para projetar poder e sucesso, desde os pisos de mármore, que refletiam a iluminação embutida, até as janelas do chão ao teto, que faziam os visitantes se sentirem suspensos no céu. O escritório particular de Tiago era a joia da coroa do espaço.
Uma enorme mesa feita de uma única peça de jacarandá brasileiro dominava a sala, enquanto duas paredes de janelas proporcionavam vistas panorâmicas de São Paulo. A terceira parede era alinhada com prêmios, fotografias de cerimônias de lançamento de pedra fundamental e artigos de jornal emoldurados que narravam suas vitórias nos negócios. A quarta parede tinha uma única obra de arte, uma pintura abstrata em azuis e cinzas, que era a única pista de algo pessoal em todo o espaço. A maioria das pessoas que entrava no escritório de Tiago pela primeira vez se sentia intimidada por sua escala e luxo. Rivais de negócios se pegavam abaixando a voz inconscientemente. Funcionários entregavam relatórios com precisão extra. Membros do conselho escolhiam suas palavras com mais cuidado. A sala foi projetada para lembrar a todos que entravam exatamente quem detinha o poder. Mas Tiago, há muito tempo, havia parado de notar o efeito que seu escritório tinha sobre os outros. Para ele, era simplesmente o lugar onde ele trabalhava, o centro de comando de onde ele construía seu império. Ele passava tantas horas lá que havia instalado um pequeno apartamento atrás de uma porta escondida, completo com quarto, banheiro e cozinha compacta. Muitas noites, ele nem saía do prédio. A ironia não se perdia para Isadora, que ela conhecia o escritório de Tiago mais intimamente do que a maioria de seus próprios funcionários. Ela limpava cada superfície, organizava cada papel que ele deixava espalhado em sua mesa e esvaziava o lixo que continha os restos de sua vida diária. Ela havia visto os recipientes de comida para a viagem, que revelavam que ele raramente comia refeições de verdade, as xícaras de café vazias, que mostravam que ele trabalhava até tarde demais, e os frascos de remédios que sugeriam que o estresse estava cobrando seu preço na saúde dele. Às vezes, Isadora se pegava parando enquanto trabalhava, olhando para as fotografias em suas paredes e se perguntando sobre o homem que havia construído tudo isso. Nos artigos de negócios, ele era descrito como brilhante, mas frio, bem-sucedido, mas solitário. As fotografias de vários eventos o mostravam sempre sozinho ou cercado por associados de negócios em vez de amigos. Havia algo solitário nas fotos que fazia o coração de Isadora doer, embora ela soubesse que não tinha o direito de sentir nada por um homem que nem sequer sabia que ela existia. Sofia frequentemente perguntava sobre seu trabalho, curiosa sobre o prédio alto onde sua mamãe passava as noites. Isadora havia lhe mostrado fotos do horizonte da cidade, apontando para a Torre Vasconcelos Engenharia e explicando que a mamãe ajudava a mantê-la limpa e bonita para todas as pessoas importantes que trabalhavam lá durante o dia. Que tipo de pessoas importantes, mamãe? Sofia perguntava, os olhos arregalados de imaginação. Pessoas que constroem coisas, Isadora explicava. Pessoas que tomam decisões que ajudam a cidade a crescer e fornecem empregos para famílias como a nossa. Eles são pessoas legais? Isadora sempre parava nesta pergunta, pensando nos executivos que ela ocasionalmente vislumbrava durante seus turnos noturnos. A maioria deles parecia focada e séria, correndo pelos corredores com os telefones pressionados contra os ouvidos ou os rostos enterrados em documentos. Eles raramente reconheciam a equipe de limpeza, não por malícia, mas simplesmente porque habitavam mundos diferentes. Eles trabalham muito, Isadora finalmente respondia, o que era verdadeiro o suficiente sem ser julgador. Mas as perguntas de Sofia sobre seu pai haviam se tornado mais persistentes ultimamente. Por que eu não tenho um papai como as outras crianças na escola? Ela perguntava com a franqueza que só as crianças possuem. Isadora havia se preparado para esta pergunta, mas nunca ficava mais fácil de responder. Algumas famílias são diferentes, meu amor. Algumas crianças têm uma mamãe e um papai. Algumas têm apenas uma mamãe ou apenas um papai. E algumas têm avós ou tias e tios.
O que importa é que você é muito amada. Mas eu tenho um papai em algum lugar? Sim, querida, você tem. Ele sabe sobre mim? Era aqui que as respostas cuidadosamente preparadas de Isadora sempre desmoronavam. Como ela poderia explicar a uma criança de 5 anos as circunstâncias complexas que haviam levado à sua existência? Como ela poderia fazer Sofia entender que às vezes os adultos tomavam decisões que pareciam certas na época, mas criavam consequências que duravam para sempre? Isso é complicado, meu amor, Isadora dizia, puxando Sofia para perto. Mas o que não é complicado é o quanto eu te amo e o quão grata sou todos os dias por você ser minha. Sofia geralmente aceitava essa resposta por um tempo, mas Isadora podia ver a mente de sua filha trabalhando, processando a informação e preparando mais perguntas para depois. Ela era uma criança inteligente, às vezes até demais, e Isadora sabia que, eventualmente, ela precisaria de respostas melhores. A verdade era que Isadora pensava no pai de Sofia todos os dias. Ela pensava nele quando limpava seu escritório, quando organizava seus papéis, quando esvaziava a lixeira ao lado de sua mesa. Ela pensava na noite em que eles se conheceram, na conexão que haviam compartilhado, na escolha que ela havia feito de desaparecer de sua vida antes que ele soubesse que ela havia feito parte dela. Tiago Vasconcelos não fazia ideia de que a mulher que mantinha seu escritório impecável todas as noites era a mesma mulher que havia compartilhado sua cama por uma noite incrível 6 anos atrás. Ele não fazia ideia de que a criança, para quem ela voltava para casa todas as manhãs, tinha seus olhos, seu queixo teimoso e sua mente rápida. Ele vivia sua vida em compartimentos, focado inteiramente no negócio de construir seu império, enquanto a coisa mais importante que ele já havia criado permanecia completamente invisível para ele. O gala anual da Vasconcelos Engenharia era o evento social da temporada de outono de São Paulo. Realizado no espetacular espaço de eventos do 2º andar do edifício, ele atraía todos que importavam nos negócios, na política e na sociedade paulista. A lista de convidados parecia um quem é quem dos corretores de poder do Estado, e os convites eram cobiçados por aqueles que queriam ser vistos como parte do círculo íntimo. Para Tiago, o gala servia a múltiplos propósitos. Era uma chance de fortalecer relacionamentos de negócios, mostrar o sucesso da Vasconcelos Engenharia e lembrar a todos os presentes de sua posição no topo da hierarquia de São Paulo. Ele passava semanas se preparando para o evento, revisando a lista de convidados, planejando seus comentários e garantindo que cada detalhe refletisse a excelência da empresa. O tema do gala deste ano era Construindo o Amanhã, e o espaço de eventos havia sido transformado em uma vitrine de inovação arquitetônica. Maquetes dos projetos atuais da Vasconcelos Engenharia eram exibidas por todo o salão, enquanto telas mostravam vídeos em time-lapse de edifícios surgindo de lotes vazios. O efeito era destinado a inspirar e impressionar, demonstrando a visão da empresa para o futuro de São Paulo. Tiago havia escolhido focar seu discurso nos valores familiares nos negócios, uma escolha um tanto irônica, dada sua vida pessoal. Os pontos de discussão haviam sido elaborados por sua equipe de relações públicas para apelar aos eleitores e consumidores focados na família que cada vez mais influenciavam o sucesso nos negócios. Ele falaria sobre a criação de empregos que apoiavam as famílias, o desenvolvimento de comunidades onde as crianças pudessem prosperar e a construção de um legado que beneficiaria as gerações futuras. Isadora havia sido designada para trabalhar no gala, junto com o resto da equipe de limpeza noturna. O plano era que eles montassem o espaço de eventos no início do dia e depois trabalhassem discretamente em segundo plano durante o evento em si, garantindo que tudo permanecesse perfeito à medida que a noite avançava.
Era considerada uma tarefa de prestígio entre a equipe de limpeza, uma chance de ver como a outra metade vivia. Isadora havia combinado com sua babá habitual para cuidar de Sofia durante o gala. Mas, no último minuto, a adolescente ficou doente. Sem outras opções e sem como faltar ao trabalho, Isadora havia tomado a difícil decisão de trazer Sofia com ela. Ela planejou montar uma pequena área no corredor de serviço, onde Sofia pudesse dormir ou brincar em silêncio enquanto Isadora trabalhava. Lembre-se, mija, Isadora havia dito a Sofia enquanto entravam no prédio pela entrada de serviço. Este é o local de trabalho da mamãe, e hoje à noite há pessoas muito importantes aqui para uma grande festa. Você precisa ficar no nosso quarto especial e ser bem quietinha, ok? Sofia havia acenado solenemente, segurando sua pequena mochila cheia de livros de colorir e brinquedos. Ela estava animada para ver o prédio onde sua mamãe trabalhava, embora tenha prometido ser boazinha e ficar escondida. Isadora havia criado um espaço confortável para Sofia em uma sala de armazenamento perto do elevador de serviço, completo com travesseiros, cobertores e lanches. Ela verificava sua filha regularmente durante a noite, encontrando-a ora cochilando, ora trabalhando em elaboradas obras-primas de giz de cera. O gala estava transcorrendo sem falhas. Os convidados estavam claramente impressionados com as exposições e a atmosfera sofisticada. Cartões de visita estavam sendo trocados, negócios estavam sendo discutidos em sussurros, e todos pareciam estar se divertindo de forma apropriada. Tiago se movia pela multidão com facilidade prática, conversando com clientes-chave e garantindo que os convidados importantes se sentissem devidamente atendidos. À medida que a noite atingia seu crescendo, Tiago subiu ao palco para fazer seu discurso principal. O salão gradualmente se acalmou à medida que as conversas paravam e a atenção se concentrava na figura alta que comandava o microfone. Ele olhou para o mar de rostos, reconhecendo a maioria deles, sentindo a satisfação que vinha de reunir tantas pessoas influentes na celebração do sucesso de sua empresa. Senhoras e senhores, Tiago começou, a voz fluindo facilmente pelo salão. Obrigado por se juntarem a nós esta noite para celebrar não apenas as conquistas da Vasconcelos Engenharia, mas nossa visão compartilhada para o futuro de São Paulo. O discurso estava indo exatamente como planejado. Tiago falou sobre inovação e crescimento, sobre a importância de parcerias fortes, sobre a responsabilidade que as empresas de sucesso tinham para com suas comunidades. Ele estava caminhando para sua conclusão sobre os valores familiares quando notou uma pequena comoção perto da entrada de serviço. Isadora havia descoberto que Sofia não estava mais na sala de armazenamento. A garotinha aparentemente havia ficado curiosa com os sons de música e risos vindos do espaço principal do evento. Apesar de todos os avisos e preparativos de Isadora, Sofia havia escapado para investigar a festa que ela podia ouvir, mas não podia ver. Construir famílias fortes está no cerne de tudo o que fazemos na Vasconcelos Engenharia. Tiago continuou do palco, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Quando criamos empregos, não estamos apenas fornecendo renda. Estamos fornecendo a base que permite que as famílias prosperem, as crianças sonhem e as comunidades floresçam. Sofia havia percorrido os corredores de serviço com a determinação que só as crianças curiosas possuem. Ela seguiu os sons de música e vozes até se encontrar na beira do magnífico salão de baile. Seus olhos arregalados de espanto com as pessoas bonitas em suas roupas bonitas, reunidas no quarto bonito. Mas Sofia não estava olhando para as decorações ou para os convidados elegantes. Sua atenção estava totalmente focada no homem de pé no palco, falando com uma voz forte e clara que se espalhava pelo salão. Mesmo à distância, mesmo em meio a tantos estranhos,
Sofia o reconheceu imediatamente. A medida do nosso sucesso, Tiago continuou, não está apenas nos edifícios que construímos ou nos lucros que geramos. Está no legado que deixamos para a próxima geração, no mundo que estamos construindo para nossos filhos. Foi então que Sofia entrou no salão de baile, andando com a confiança destemida de uma criança que nunca havia aprendido a duvidar de seu lugar no mundo. Os adultos ao redor dela eram educados demais para parar uma criança pequena, assumindo que ela pertencia a um dos convidados. Sofia caminhou direto pela multidão em direção ao palco, atraída pela força magnética do reconhecimento. Tiago estava concluindo seu discurso quando notou cabeças se virando, sussurros começando, a atenção se desviando do palco para algo que estava acontecendo na multidão. Ele fez uma pausa, seguindo os olhares dos convidados até que a viu. Uma garotinha com cabelos escuros e olhos sérios, caminhando em sua direção com um propósito inconfundível. Para concluir, Tiago disse, sua voz começando a vacilar à medida que a criança se aproximava. Quero lembrar a todos que família não é apenas sobre laços de sangue. É sobre as conexões que escolhemos honrar, as responsabilidades que escolhemos abraçar e o amor que escolhemos compartilhar. Sofia havia chegado à frente da multidão agora, olhando para Tiago com olhos que eram perturbadoramente familiares. O salão havia ficado quieto, sentindo que algo inesperado estava acontecendo, mas ainda não entendendo o que significava. Pai, Sofia disse, sua voz clara ecoando no salão subitamente silencioso. Por que você nunca volta para casa para nós? A taça de champanhe escorregou da mão de Tiago, quebrando-se no chão de mármore com um som que parecia ecoar para sempre. 200 das pessoas mais poderosas de São Paulo ficaram paradas, assistindo a uma cena que nenhuma delas poderia ter previsto. Você consegue imaginar o constrangimento, o choque, a completa reviravolta de tudo que essas duas pessoas pensavam que sabiam? Comente abaixo se você acha que Tiago deveria ter reconhecido Sofia imediatamente. Tiago olhou para a garotinha, sua mente correndo para processar o que estava acontecendo. A criança era linda, com traços delicados e uma inegável semelhança com alguém que ele não conseguia situar. Mas mais perturbador do que sua aparência eram seus olhos, que olhavam para ele com uma familiaridade que fazia seu peito se apertar com uma emoção inexplicável. Me desculpe, querida. Tiago conseguiu dizer, a voz mal audível sobre o silêncio atordoado do salão. Mas acho que você me confundiu com outra pessoa. Sofia inclinou a cabeça, estudando seu rosto com a certeza paciente de uma criança que sabia algo que os adultos não entendiam. Não, pai. Mamãe me mostra sua foto toda noite antes de dormir. Ela diz que você estava ocupado construindo prédios bonitos para as pessoas, mas que nos amava muito. As palavras atingiram Tiago como um golpe físico. Em algum lugar na multidão, ele ouviu a respiração ofegante de uma mulher, seguida pelo barulho de algo de metal batendo no chão. Ele olhou para cima e viu Isadora Mendes parada perto da entrada de serviço, o rosto sem cor, as mãos tremendo enquanto ela olhava para a cena se desenrolando à sua frente. O reconhecimento atingiu Tiago com a força de um trem de carga. 6 anos se desmoronaram em um único momento, enquanto ele se lembrava de tudo. A noite tardia em seu escritório, a mulher que havia limpado ao seu redor enquanto ele trabalhava, a conversa que havia durado até o amanhecer. A conexão que havia se sentido mais real do que qualquer coisa em sua vida cuidadosamente construída. A manhã em que ele havia acordado sozinho, imaginando se ele havia sonhado todo o encontro. Sofia, mija, venha aqui agora mesmo. Isadora chamou desesperadamente, abrindo caminho pela multidão de rostos chocados. Mas sua filha não se moveu, sua mãozinha se estendendo para tocar a manga de Tiago. Pai, mamãe chora às vezes quando olha para sua foto. Você também fica triste? A pergunta pairou no ar como um desafio,
exigindo uma resposta que Tiago não estava preparado para dar. Ele olhou do rosto confiante de Sofia para a expressão aterrorizada de Isadora, a compreensão começando a surgir com horrível clareza. Isso não era um caso de identidade equivocada. Isso não era uma criança confusa ou uma pegadinha elaborada. Esta era sua filha, de pé na frente de 200 testemunhas, perguntando por que ele nunca havia voltado para casa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Tiago podia sentir o peso de cada olhar, podia sentir as conversas sussurradas que começariam no momento em que ele deixasse o palco. Sua imagem pública cuidadosamente gerenciada, sua reputação de controle e competência, tudo o que ele havia construído estava desmoronando ao seu redor por causa de 6 palavras simples de uma criança de 5 anos. Senhoras e senhores, Tiago disse finalmente, a voz rouca de choque. Acho que concluiremos o programa desta noite aqui. Obrigado a todos por virem. Mas ninguém se moveu. A multidão permaneceu congelada, fascinada pelo drama que se desenrolava diante deles. Maria Augusta, a colunista social do maior jornal de São Paulo, já estava fazendo anotações em seu telefone. Ricardo Almeida, o maior rival de negócios de Tiago, estava assistindo com interesse descarado. Todos que importavam em São Paulo estavam testemunhando o momento em que a vida privada de Tiago Vasconcelos explodiu em vista pública. Sofia parecia alheia ao caos que havia criado. Ela estava focada inteiramente em Tiago, esperando por uma resposta à sua pergunta com a paciência que só as crianças possuem. Sua mãozinha ainda estava tocando sua manga, uma conexão que se sentia tanto estranha quanto familiar. Por que você não a responde? A voz veio de algum lugar na multidão, embora Tiago não pudesse identificar o orador. A criança te fez uma pergunta. Isadora os alcançou então, o rosto corado de vergonha e medo. Sinto muito, Sr. Vasconcelos, ela disse, seu sotaque mais pronunciado sob estresse. Sofia, venha com a mamãe agora mesmo. Você não deveria estar aqui. Mas mamãe, Sofia protestou, parecendo confusa com o comportamento estranho da adulta. Você disse que o papai trabalha aqui. Você disse que ele constrói coisas bonitas. Este é ele, não é? Os olhos de Isadora encontraram os de Tiago por cima da cabeça de Sofia, e naquele momento, anos de verdade cuidadosamente enterrada passaram entre eles. Ele viu o medo dela, o arrependimento dela, seu amor desesperado por sua filha. Ela viu o choque dele, a confusão dele, e o início de uma raiva que só cresceria à medida que ele processasse o que havia acontecido. Sim, Mija, Isadora sussurrou, a voz embargada. Este é seu papai? A admissão se espalhou pela multidão como um incêndio. Telefones apareceram à medida que os convidados começaram a gravar e fotografar a cena. Tiago sentiu as paredes de seu mundo privado desmoronando. Tudo o que ele havia trabalhado para manter separado agora foi jogado no holofote do escrutínio público. Guardas de segurança estavam se aproximando agora, inseguros se deviam intervir ou esperar por instruções de seu chefe. A equipe de catering havia parado de servir, parados com bandejas nas mãos, enquanto assistiam ao drama se desenrolar. Até os músicos haviam parado de tocar, deixando o salão estranhamente quieto, exceto pelas conversas sussurradas que ficavam mais altas a cada momento. Tiago olhou para Sofia mais uma vez, absorvendo cada detalhe de seu rosto. A semelhança era inegável agora que ele sabia procurá-la. Ela tinha seus olhos, seu queixo teimoso, até mesmo a maneira como ele havia inclinado a cabeça quando criança, quando estava pensando muito em algo. Como ele nunca havia notado. Como ela havia sido invisível para ele por tanto tempo. Precisamos conversar, ele disse calmamente para Isadora, sua voz carregando uma autoridade que não admitia argumentos. Isadora acenou com a cabeça,
pegando Sofia nos braços, apesar dos protestos da criança. "Não aqui", ela sussurrou. "Não assim." Mas Tiago já estava se movendo, saindo do palco com a passada decisiva que havia construído seu império. A multidão se abriu diante dele, todos ansiosos para sair do caminho da tempestade que estava por vir. Isadora seguiu, carregando Sofia, que estava olhando por cima do ombro para o salão bonito cheio de pessoas bonitas que estavam todos olhando para eles com expressões que ela não conseguia entender. Quando eles desapareceram pela entrada de serviço, o salão explodiu em conversa. Telefones zumbiram com mensagens de texto. Postagens em redes sociais começaram a aparecer em minutos. A história do solteiro mais cobiçado de São Paulo e sua filha secreta estaria em alta nos sites de notícias locais antes que o serviço de manobrista terminasse de trazer os carros. Mas naquele momento, Tiago Vasconcelos não estava pensando em controle de danos ou relações públicas ou preços de ações. Ele estava pensando em uma garotinha que o chamava de pai e em uma mulher que havia guardado o segredo mais importante de sua vida por 6 anos. Ele estava pensando em uma noite que parecia um sonho e em uma realidade que era mais complicada do que qualquer negócio que ele já havia negociado. A revelação que definiria o resto de sua vida havia chegado na forma de uma criança de 5 anos, com seus olhos e a coragem de sua mãe, fazendo a única pergunta para a qual ele nunca havia se preparado para responder. "Por que você nunca volta para casa para nós?" O elevador de serviço subiu silenciosamente para o 40º andar, levando 3 pessoas cujas vidas haviam sido irrevogavelmente mudadas. Sofia sentou-se quietamente nos braços de sua mãe, sentindo a tensão, mesmo que não entendesse sua fonte. Isadora olhou para a tela digital do elevador, observando os números subirem enquanto seu coração batia forte contra as costelas. Tiago estava de costas para eles, os ombros rígidos de emoção mal controlada. As portas do elevador se abriram com um som suave, revelando o andar executivo em toda a sua glória polida. Tiago saiu sem olhar para trás, seus passos ecoando nos pisos de mármore enquanto ele se dirigia para seu escritório. Isadora hesitou por um momento, então seguiu, carregando Sofia pelo corredor que ela havia limpo incontáveis vezes, mas nunca percorrido durante o horário comercial. O escritório de Tiago parecia diferente na luz da noite. As janelas do chão ao teto revelavam a extensão cintilante de São Paulo espalhada abaixo, enquanto a iluminação embutida lançava tudo em tons dourados quentes. Os olhos de Sofia se arregalaram quando ela absorveu o espaço enorme, os móveis bonitos, a parede de janelas que a fazia sentir como se estivesse voando acima da cidade. "Feche a porta", Tiago disse sem se virar. Ele estava de pé nas janelas, as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o horizonte que ele havia ajudado a moldar. Isadora fez o que ele pediu e, em seguida, colocou Sofia no chão gentilmente. Sua filha imediatamente gravitou em direção às janelas, pressionando suas mãozinhas contra o vidro enquanto se maravilhava com a vista. "Olha, mamãe", Sofia sussurrou maravilhada. "Estamos tão alto que posso ver o mundo inteiro daqui." "Não o mundo inteiro, mija", Isadora respondeu suavemente. "Apenas a nossa cidade." Tiago finalmente se virou, o rosto uma máscara cuidadosamente controlada, que Isadora reconheceu dos artigos de negócios que ela havia lido sobre ele ao longo dos anos. Era a expressão que ele usava ao negociar acordos difíceis ou enfrentar acionistas hostis. Mas Isadora podia ver a tempestade furiosa sob a superfície, as perguntas e acusações construindo pressão como vapor em uma chaleira. 6 anos, Tiago disse, a voz perigosamente quieta. 6 anos você trabalha neste prédio. 6 anos você limpa meu escritório. 6 anos você sabia e nunca disse uma palavra.
Isadora levantou o queixo, encontrando seu olhar diretamente. O que eu deveria ter dito, Tiago? Com licença, Sr. Vasconcelos, mas você me engravidou durante nossa aventura de uma noite e eu decidi criar sua filha sozinha, porque sabia que você nunca acreditaria que ela era sua? Você poderia ter tentado. Eu tentei. Isadora rebateu, sua própria raiva finalmente surgindo. Eu liguei para seu escritório 17 vezes no primeiro mês depois que Sofia nasceu. Deixei mensagens com sua assistente. Eu até te escrevi uma carta explicando tudo, mas você nunca ligou de volta, nunca respondeu. Você deixou muito claro que eu não existia no seu mundo. Tiago franziu a testa, a genuína confusão substituindo parte de sua raiva. Eu nunca recebi nenhuma mensagem, nunca vi nenhuma carta. Claro que não, Isadora disse amargamente. Porque faxineiras não têm acesso a CEOs bilionários. Sua assistente provavelmente jogou minhas mensagens fora sem pensar 2 vezes. Sua segurança provavelmente filtrou minha carta como algum tipo de golpe. Eu não era ninguém para você, Tiago. Menos que ninguém. A verdade de suas palavras atingiu Tiago como um golpe físico. Ele sabia como seu escritório operava, o quão ferozmente sua equipe protegia seu tempo e privacidade. Qualquer pessoa sem as conexões ou credenciais certas seria filtrada automaticamente. Isadora estava certa. Mesmo se ela tivesse tentado contatá-lo, a mensagem nunca o teria alcançado. Sofia havia se cansado da vista e agora estava explorando o escritório, passando suas mãozinhas na superfície lisa da mesa de Tiago. Ela pegou um peso de papel, um pedaço de cristal que capturou a luz e jogou arco-íris pela parede. É bonito, ela disse, segurando-o para os 2 adultos verem. É como o vidro especial da mamãe que faz as cores dançarem. Isadora rapidamente se moveu para tirar o peso de papel das mãos de Sofia. Não toque nas coisas do papai, Mija. Elas são muito caras. Tudo bem, Tiago disse calmamente, observando a expressão de decepção de Sofia. Ela pode olhar o que quiser. Ele caminhou até sua mesa e abriu uma das gavetas, tirando um ornamento de cristal menor que capturou a luz tão lindamente quanto o peso de papel. Este é mais fácil de segurar, ele disse, oferecendo-o a Sofia. Sofia pegou o cristal com cuidado, girando-o em suas mãos e observando as luzes dançarem no teto. Obrigada, papai, ela disse com simples sinceridade. A palavra atingia Tiago toda vez que ela a dizia, uma combinação de alegria e dor para a qual ele não estava preparado. Esta linda criança inocente o estava chamando de pai, olhando para ele com completa confiança e aceitação, como se sua ausência em sua vida fosse um simples mal-entendido que pudesse ser facilmente corrigido. Sofia, Isadora disse gentilmente, por que você não se senta naquela grande cadeira e brinca com o cristal bonito enquanto a mamãe e o papai conversam sobre coisas de adultos? Sofia acenou com a cabeça e subiu em uma das cadeiras de couro de frente para a mesa de Tiago, suas pernas balançando enquanto ela continuava a examinar seu novo tesouro. Isadora esperou até que sua filha estivesse distraída, então se virou para Tiago com fogo nos olhos. Você quer saber por que eu nunca te contei? Ela disse, a voz baixa, mas feroz. Você quer saber por que eu guardei este segredo por 6 anos? Porque eu sabia exatamente o que aconteceria. Você exigiria um teste de DNA para ter certeza de que ela era realmente sua. Você faria seus advogados elaborarem algum tipo de acordo de custódia que protegesse sua reputação e seu dinheiro. Você trataria Sofia como um acordo de negócios em vez de um ser humano. Você não sabe disso? Tiago protestou, mas sua voz não tinha convicção. Não sei? Isadora desafiou. Me diga honestamente, Tiago, se eu tivesse entrado em seu escritório 6 anos atrás e te dito que estava grávida de seu filho, o que você teria feito? Você me daria as boas-vindas de braços abertos? Você estaria pronto para ser pai?
Ou você teria presumido que eu estava tentando te dar um golpe por seu dinheiro? Tiago abriu a boca para argumentar, depois a fechou novamente. A resposta honesta era que ele teria presumido o pior. 6 anos atrás, ele era ainda mais cínico sobre relacionamentos, ainda mais convencido de que todos que se aproximavam dele tinham segundas intenções. Ele provavelmente teria exigido um teste de DNA. Ele definitivamente teria envolvido seus advogados. Ele poderia até ter presumido que era algum tipo de golpe elaborado. Você está certa, ele admitiu com relutância. 6 anos atrás eu não teria lidado com isso bem. E agora? Isadora perguntou. O que você vai fazer agora que sabe a verdade? Era uma pergunta justa, e Tiago percebeu que não tinha uma boa resposta. Tudo havia acontecido tão rápido. A revelação foi tão súbita e pública que ele não teve tempo de processar o que significava ou o que ele queria fazer a respeito. Antes que ele pudesse responder, Sofia falou de sua cadeira. Mamãe, por que você e o papai estão falando com vozes de raiva? Ambos os adultos olharam para sua filha, lembrados de que sua discussão estava ocorrendo na frente da pessoa mais importante na sala. Isadora imediatamente suavizou seu tom. Não estamos com raiva, Mija. Estamos apenas tentando resolver algumas coisas. Vocês estão resolvendo porque o papai nunca veio nos ver? Sofia perguntou com a franqueza que só as crianças possuíam. A pergunta pairou no ar entre eles, impossível de responder sem explicar conceitos que eram muito complexos para uma criança de 5 anos entender. Tiago olhou para o rosto confiante de Sofia e sentiu algo rachar dentro de seu peito. Uma parede que ele havia construído anos atrás, começando a desmoronar. Sim, ele disse finalmente. Estamos tentando resolver isso. Sofia acenou solenemente, como se isso fizesse todo o sentido para ela. Mamãe disse que você estava muito ocupado construindo coisas importantes, mas eu pensei que talvez você tivesse se esquecido de nós. Eu não me esqueci de você, Tiago disse, as palavras saindo antes que ele pudesse impedi-las. Eu não sabia sobre você, mas eu não me esqueci. Era uma distinção que provavelmente não fazia muita diferença para uma criança de 5 anos, mas parecia importante para Tiago fazer a clarificação. Ele não havia abandonado sua filha deliberadamente. Ele simplesmente havia sido ignorante de sua existência, o que era tanto melhor quanto pior de maneiras que ele ainda estava tentando entender. Isadora estava assistindo a esta troca com uma mistura de esperança e cautela. Ela podia ver que Tiago estava genuinamente afetado por Sofia, que sua surpresa e confusão eram reais em vez de calculadas. Mas ela havia passado 6 anos protegendo sua filha da decepção, e ela não estava pronta para baixar a guarda apenas porque Tiago parecia sincero. Sofia, ela disse gentilmente, está ficando muito tarde e amanhã é dia de aula. Devemos ir para casa em breve. Mas eu acabei de conhecer o papai, Sofia protestou. Não posso ficar um pouco mais? Ele não pode vir para casa conosco? As perguntas inocentes eram como flechas encontrando seu alvo. Tiago sentiu cada uma perfurar suas defesas, forçando-o a confrontar a magnitude do que ele havia perdido. Sofia tinha 5 anos. 5 anos de aniversários, de primeiras palavras e primeiros passos, de histórias para dormir e joelhos ralados em todos os 1000 pequenos momentos que compõem uma infância. Ele havia perdido tudo isso e não havia como recuperar nada disso. Papai tem a própria casa dele, Isadora explicou com cuidado. É aqui que ele vive e trabalha. Sofia olhou para o magnífico escritório com seus móveis caros e vistas deslumbrantes. Ele mora aqui nesta sala? Não, Mija, ele tem uma casa em outro lugar. É maior que nosso apartamento? Isadora olhou para Tiago, insegura de como responder a essa pergunta sem fazer sua filha se sentir mal com sua modesta situação de vida. O tamanho não importa, Tiago disse de repente. O que importa é que esteja cheia de pessoas que você ama. Foi exatamente a coisa certa a dizer.
e Isadora sentiu algumas de suas paredes defensivas começarem a baixar. Talvez Tiago Vasconcelos não fosse o empresário frio e calculista que ela havia imaginado que ele fosse. Talvez houvesse mais profundidade nele do que os artigos de jornal sugeriam. Nosso apartamento é pequeno, Sofia disse de forma direta. Mas tem fotos do papai na parede, então parece que ele está com a gente. A respiração de Tiago parou. Fotos minhas? A mamãe cortou de revistas, Sofia explicou orgulhosamente. Ela tem uma caixa inteira cheia de fotos dos prédios que você fez. Ela me mostrou como você começou com espaços vazios e os transformou em lugares bonitos, onde as pessoas podiam viver e trabalhar. Tiago olhou para Isadora com algo que se aproximava do espanto. Você acompanhou meu trabalho? Isadora corou, envergonhada por ter sua vigilância secreta exposta. Eu queria que Sofia soubesse sobre o pai dela. Eu queria que ela se orgulhasse do que você realizou, mesmo que você não fizesse parte de nossas vidas. Ela me contava histórias sobre você. Sofia acrescentou, útil. Sobre como você era um órfão como a Anne no filme, mas você cresceu e se tornou bem-sucedido e importante. Ela disse que você era a prova de que qualquer pessoa poderia realizar seus sonhos se trabalhasse duro o suficiente. A revelação atingiu Tiago mais forte do que qualquer outra coisa que havia acontecido naquela noite. Enquanto ele vivia sua vida completamente inconsciente da existência de Sofia, Isadora o pintava como um herói aos olhos de sua filha. Ela havia usado sua história de sucesso para inspirar Sofia e se certificou de que sua filha o visse como algo positivo, em vez de como o pai ausente que nunca se importou o suficiente para encontrá-los. Por quê? Ele perguntou calmamente. Por que você faria isso por mim? Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas, mas sua voz estava firme quando ela respondeu. Porque ela merecia ter um pai de quem pudesse se orgulhar. E porque, apesar de tudo, apesar de como terminou, você é um bom homem, Tiago. Você era um bom homem naquela noite, 6 anos atrás, e eu nunca parei de acreditar nisso. É aqui que tudo está em jogo. Você acha que Tiago vai dar um passo à frente ou fugir? Deixe-me saber nos comentários o que você faria na situação dele. O peso da fé de Isadora nele era quase insuportável. Tiago havia passado 6 anos construindo paredes ao redor de seu coração, convencendo-se de que era melhor sozinho, que relacionamentos só levavam a complicações e decepções. Mas sentado em seu escritório com sua filha brincando calmamente na cadeira, e a mulher que a havia gerado de pé diante dele com lágrimas nos olhos, ele sentiu aquelas paredes começando a desmoronar. Me conte sobre aquela noite, ele disse de repente. Me conte o que aconteceu depois que eu saí. Isadora olhou para Sofia, que ainda estava absorvida em fazer padrões de arco-íris com o cristal, e depois se aproximou de Tiago para que eles pudessem falar mais silenciosamente. Você saiu cedo naquela manhã, ela disse suavemente. Você tinha uma reunião com investidores, lembra? Você me beijou de despedida e disse que me ligaria mais tarde naquele dia. Tiago se lembrou. Ele se lembrou da maneira como Isadora havia olhado em sua camisa, o cabelo despenteado de sono, o rosto suave e desprotegido na luz da manhã. Ele se lembrou de querer cancelar sua reunião e passar o dia com ela, conversando e rindo e descobrindo mais sobre a mulher fascinante que havia aparecido em sua vida como mágica. Mas você nunca ligou, Isadora continuou. E quando eu tentei te contatar, eu não consegui. Eu pensei que talvez você tivesse se arrependido do que aconteceu. Eu pensei que talvez fosse apenas uma aventura de uma noite para você e eu tinha entendido mal os sinais. Não foi apenas uma aventura de uma noite, Tiago disse rapidamente. Eu pretendia ligar. Eu queria ligar, mas aquela reunião foi mal. E então houve uma crise com um de nossos canteiros de obras. E quando eu tive um momento livre, já era tarde, e eu pensei que você poderia estar dormindo. Então você esperou até o dia seguinte. E então houve outra crise e outra reunião.
E quando eu tentei te encontrar, você havia partido. Eu perguntei por aí, mas ninguém parecia saber para onde você tinha ido ou como te contatar. Isadora acenou com a cabeça tristemente. Eu fiquei com medo. Quanto mais tempo eu não ouvia de você, mais convencida eu ficava de que você não queria me ver novamente. Quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu pedi demissão do meu emprego e me mudei para o outro lado da cidade. Eu não queria que você se sentisse preso ou obrigado. Então você se prendeu em vez disso, Tiago disse calmamente. Eu fiz uma escolha, Isadora corrigiu. Eu escolhi criar Sofia sozinha, em vez de te forçar a uma situação que você não havia pedido. Mas você arrumou um emprego aqui. Você voltou. Isadora ficou quieta por um longo momento, reunindo seus pensamentos. Eu precisava do trabalho. A limpeza noturna pagava melhor do que qualquer outra coisa que eu pudesse encontrar com minha experiência. E eu pensei que talvez, se eu trabalhasse aqui, eu pudesse te vigiar de longe. Ter certeza de que você estava bem. Ter certeza de que o pai de Sofia era alguém de quem ela pudesse se orgulhar. Você estava cuidando de mim? Tiago disse com espanto. Do meu jeito, sim. Tiago pensou em todas as noites em que ele havia trabalhado até tarde em seu escritório. Todas as vezes em que ele havia encontrado tudo perfeitamente organizado pela manhã. Todos os pequenos toques que haviam tornado seu espaço de trabalho menos estéril e mais acolhedor. Isadora havia estado lá, movendo-se por seu espaço como um anjo da guarda, cuidando dele sem seu conhecimento. Eu costumava encontrar coisas, ele disse lentamente. Pequenas coisas. Minha caneca de café estaria limpa, mesmo que eu tivesse certeza de que a havia deixado suja. Papéis estariam organizados de maneiras que faziam mais sentido do que como eu os havia deixado. As plantas em meu escritório nunca morriam, mesmo que eu nunca as regasse. Você notou? Isadora disse com surpresa. Eu notei, mas eu pensei que era apenas a equipe de limpeza sendo completa. Eu nunca imaginei que era algo pessoal. Tudo sobre isso era pessoal, Isadora admitiu. Toda noite eu limpava seu escritório. Eu pensava em você, me perguntando como seu dia tinha sido, esperando que você estivesse cuidando de si mesmo. A voz de Sofia interrompeu a conversa tranquila deles. Mamãe, estou com fome. Isadora imediatamente mudou para o modo mãe, verificando o relógio e percebendo o quão tarde havia ficado. Claro que você está, Amija. Já passou da hora do jantar. Papai pode vir comer com a gente? Sofia perguntou esperançosa. Isadora e Tiago se entreolharam, ambos inseguros de como navegar nesta nova realidade. A revelação ainda era tão fresca, as emoções tão cruas, que nenhum deles sabia qual deveria ser o próximo passo apropriado. O papai provavelmente tem seus próprios planos para o jantar, Isadora disse com cuidado. Na verdade, Tiago disse, surpreendendo a si mesmo. Eu não tenho. Eu geralmente peço comida para a viagem e como na minha mesa. Toda noite? Sofia perguntou com a preocupação de uma criança que entendia que comer sozinho não era o ideal. Na maioria das noites, Tiago admitiu. Isso é triste, Sofia disse com a franqueza característica. As pessoas deveriam jantar juntas. Foi isso que a mamãe me ensinou. Tiago olhou para Isadora, vendo a mulher que havia criado sua filha com amor e sabedoria, que havia lhe ensinado valores, boas maneiras e a importância da conexão. Ela está certa, ele disse calmamente. As pessoas deveriam jantar juntas. Tiago, Isadora começou, mas ele levantou a mão. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que temos muito a resolver, mas Sofia está certa. Hoje à noite devemos jantar juntos. Isadora estudou seu rosto, procurando por sinais de cálculo ou manipulação. Mas tudo o que ela viu foi um desejo genuíno de passar tempo com sua filha. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas vamos a um restaurante normal, em algum lugar onde Sofia possa ficar confortável. Há uma lanchonete a cerca de 10 minutos daqui, Tiago sugeriu. Nada chique, mas eles têm comida boa e é familiar. Sofia bateu palmas animada,
Um jantar de verdade no restaurante com a mamãe e o papai. Enquanto eles se preparavam para sair do escritório, Tiago se viu olhando para o espaço com novos olhos. Este quarto havia sido seu santuário por anos, o lugar onde ele se sentia mais no controle e mais bem-sucedido. Mas agora, ele o via de forma diferente. Agora, ele o via como o lugar onde Isadora havia trabalhado silenciosamente na escuridão, cuidando dele sem seu conhecimento. Agora ele o via como o lugar onde ele havia descoberto pela primeira vez que era pai. O peso de papel de cristal ainda estava em sua mesa, onde Sofia havia estado brincando com ele. Tiago o pegou e o entregou a ela. "Você pode ficar com isso", ele disse, "para se lembrar de hoje à noite." Os olhos de Sofia se arregalaram. "Sério?" "Eu para ficar?" "Sério, mas você tem que prometer cuidar bem dele." "Eu prometo", Sofia disse solenemente, segurando o cristal contra o peito. Enquanto eles esperavam pelo elevador, Tiago se viu estudando o perfil de Sofia, memorizando a curva de sua bochecha e a maneira como seu cabelo capturava a luz. Ela era linda e brilhante, e completamente inocente das circunstâncias complicadas que a haviam trazido à existência. Ela merecia algo melhor do que a confusão e o caos que haviam marcado sua vida até agora. O elevador chegou e eles entraram. As mesmas 3 pessoas que haviam subido juntas uma hora antes, mas tudo havia mudado. Tiago não era mais um homem sem família. Isadora não estava mais carregando seu segredo sozinha. Sofia não era mais uma criança cujo pai era apenas uma coleção de fotos de revistas na parede. A lanchonete que Tiago havia sugerido era exatamente o que Isadora esperava. Cabines confortáveis, comida simples e uma atmosfera relaxada, onde Sofia podia ser ela mesma, sem se preocupar em incomodar outros clientes. A anfitriã o sentou em uma cabine de canto, e Sofia imediatamente começou a explorar os seletores de jukebox e os pacotes de açúcar, enquanto Tiago e Isadora estudavam seus menus. "Ela é muito social", Tiago observou, assistindo Sofia encantar o casal idoso na cabine ao lado. "Ela puxou isso de você", Isadora disse sem pensar, e depois corou quando percebeu o que havia insinuado. "Você se lembra disso sobre mim?" "Eu me lembro de tudo sobre aquela noite", Isadora disse calmamente. "Você conversou com todos na cafeteria onde paramos para o café da manhã. O barista, os outros clientes, até mesmo o homem lendo seu jornal no canto. Você fez com que todos se sentissem vistos." Tiago ficou quieto por um momento, lembrando-se daquela manhã com clareza surpreendente. Ele se sentiu diferente naquele dia, mais aberto e conectado do que em anos. Isadora havia trazido algo à tona nele que ele havia esquecido que existia. "Eu me senti diferente com você", ele admitiu. "Mais eu mesmo do que em muito tempo." "O que aconteceu com essa versão de você?" "A vida", Tiago disse simplesmente. "Negócios. As paredes voltaram a subir e eu me convenci de que era mais seguro assim." Sofia voltou para a mesa, deslizando para a cabine ao lado de Tiago, com a fácil familiaridade de uma criança que havia decidido que ele pertencia à sua vida. "Posso comer panquecas no jantar?" ela perguntou. "Panquecas são comida de café da manhã, mija", Isadora disse gentilmente. "Mas este é um jantar especial", Sofia argumentou. "Jantares especiais deveriam ter comida especial." Tiago se viu sorrindo, encantado com a lógica de Sofia. "Acho que panquecas no jantar soa perfeito para uma ocasião especial." Isadora lançou-lhe um olhar que claramente dizia: "Não submine minha educação." Mas ela estava lutando contra um sorriso próprio. "Tudo bem", ela cedeu, "mas você tem que comer um pouco de fruta também." "Fechado!" Sofia disse feliz, e depois se virou para Tiago. "O que você vai comer, papai?" O uso casual do título ainda enviava ondas de choque pelo sistema de Tiago, mas ele estava começando a se acostumar com a sensação. "Acho que vou comer panquecas também, quando em Roma, não é?" "Nós não estamos em Roma", Sofia disse seriamente. "Estamos em São Paulo."
É uma expressão, querida. Significa que, quando você está em algum lugar especial, você deve fazer o que as pessoas locais fazem. Sofia considerou isso. Então, se estivéssemos em Roma, nós comeríamos comida romana. Exatamente. Que tipo de comida eles comem em Roma? E assim, eles estavam tendo uma conversa familiar normal. Tiago se viu explicando a culinária italiana para uma criança de 5 anos, enquanto Isadora assistia com uma mistura de espanto e cautela. Esta era a primeira conversa real de sua filha com o pai, e estava acontecendo sobre panquecas em uma lanchonete, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a comida deles chegou, Sofia insistiu em sentar-se entre seus pais, conversando alegremente sobre a escola, seus amigos e seus programas de TV favoritos. Ela fez dezenas de perguntas a Tiago sobre seu trabalho, seus edifícios e se ele realmente morava no céu, como ela havia imaginado. Eu moro em um prédio quase tão alto quanto o que eu trabalho, Tiago explicou, mas não exatamente no céu. Posso ver algum dia? Sofia perguntou inocentemente. A pergunta criou um silêncio constrangedor. Isadora e Tiago não haviam discutido o que aconteceria a seguir. Que tipo de relacionamento ele poderia querer com Sofia? Ou com que tipo de acesso Isadora se sentiria confortável? Isso dependerá da sua mamãe, Tiago disse com cuidado. Sofia se virou para Isadora com olhos suplicantes. Por favor, mamãe, eu quero ver onde o papai mora. Isadora se sentiu presa entre o desejo inocente de sua filha e seus próprios instintos protetores. Ela não conhecia Tiago bem o suficiente para confiar nele completamente, mas podia ver que Sofia já estava formando um apego a ele. Vamos ver, Mija, ela disse finalmente. O papai e eu precisamos conversar sobre muitas coisas primeiro. Sofia aceitou essa resposta com a resiliência de uma criança que está acostumada com conversas de adultos acontecendo ao seu redor, em vez de incluí-la. Ela voltou para suas panquecas, ocasionalmente oferecendo mordidas para ambos os pais e mantendo um fluxo constante de conversa que preenchia quaisquer silêncios constrangedores. Observando Sofia interagir com Tiago, Isadora sentiu uma complexa mistura de emoções. Alegria ao ver sua filha finalmente conhecer seu pai. Medo de que Tiago pudesse decepcionar Sofia ou decidir que ele não queria se envolver em sua vida. Tristeza por todos os momentos que eles haviam perdido. E por baixo de tudo, um traço da conexão que ela havia sentido com Tiago 6 anos atrás, ainda ali, apesar de tudo o que havia acontecido. Tiago estava experimentando seu próprio turbilhão emocional. Cada sorriso de Sofia, cada toque casual de sua mãozinha em seu braço, cada vez que ela o chamava de pai, estava religando algo fundamental em seu cérebro. Ele nunca havia imaginado querer filhos. Havia se convencido de que era muito egoísta e muito danificado para ser um bom pai. Mas, sentado nesta lanchonete comum, com sua filha extraordinária, ele sentiu um amor protetor feroz que o surpreendeu com sua intensidade. Quando Sofia se desculpou para usar o banheiro, Isadora e Tiago ficaram sozinhos pela primeira vez desde o confronto inicial em seu escritório. Ela é incrível, Tiago disse que calmamente. Ela é, Isadora concordou. E ela também é frágil de maneiras que podem não ser óbvias. Ela passou 5 anos se perguntando sobre o pai e construindo ideias sobre como seria ter um pai. Eu preciso saber que você é sério sobre isso antes que eu a deixe se apegar demais. O que você quer dizer? Quero dizer que você não pode ser um pai de meio período, Tiago. Você não pode aparecer quando é conveniente para você e desaparecer quando a coisa fica complicada. Sofia merece consistência e compromisso, não um pai que a trata como um hobby. Tiago sentiu o peso de suas palavras, entendendo que esta era a conversa mais importante de sua vida. O que você está me pedindo? Estou perguntando se você está pronto para ser um pai de verdade, não apenas um benfeitor rico ou um visitante de fim de semana.
mas alguém que aparece para as peças de teatro da escola e consultas médicas e todas as partes mundanas da paternidade que não rendem boas oportunidades de fotos. Tiago pensou em sua vida, sua agenda, suas prioridades. Tudo teria que mudar. Viagens de negócios teriam que ser reconsideradas. Noites tardias no escritório teriam que ser equilibradas com histórias para dormir. Sua existência cuidadosamente ordenada seria virada de cabeça para baixo pelas necessidades e agenda de uma criança de 5 anos. Eu não sei como ser pai, ele admitiu. Eu nunca tive um. Eu não faço ideia do que estou fazendo. Nenhum de nós sabe o que está fazendo, Isadora disse suavemente. Paternidade não é algo que você pode aprender em um manual de negócios. É algo que você descobre à medida que avança, um dia de cada vez. E se eu for péssimo nisso? Então você aprende com seus erros e tenta fazer melhor amanhã. É isso que todos os pais fazem. Sofia voltou do banheiro, subindo de volta na cabine com energia renovada. Podemos tomar sorvete? Ela perguntou esperançosa. Você acabou de jantar, Isadora apontou. Mas é um jantar especial. Sofia a lembrou. Jantares especiais deveriam ter sobremesas especiais também. Tiago se pegou rindo, encantado com as habilidades de negociação de Sofia. Acho que ela tem razão, ele disse a Isadora. Você vai mimá-la. Isadora alertou, mas estava sorrindo. Talvez um pouco, Tiago admitiu. Isso é tão ruim assim? Isadora olhou para o rosto brilhante e feliz de sua filha e sentiu sua resistência derreter. Sofia nunca teve ninguém para mimá-la. Nunca teve uma figura paterna para adorá-la e fazê-la se sentir especial. Talvez um pouco de mimo não fizesse mal. Sorvete, então, ela cedeu. Sofia comemorou e jogou os braços ao redor do pescoço de Tiago em um abraço impulsivo. Obrigada, papai. O abraço durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo para Tiago. Sentindo os bracinhos de Sofia em seu pescoço, sua completa confiança e afeto, ele tomou uma decisão que alteraria o curso de todas as suas vidas. Ele seria o pai dela, não apenas no nome ou na biologia, mas em todos os sentidos que importavam. Ele aprenderia a fazer tranças e a ajudar com o dever de casa e a afastar monstros debaixo da cama. Ele apareceria em todos os momentos importantes e em tantos outros não importantes quanto possível. Ele seria o pai que Sofia merecia, mesmo que isso significasse se reconstruir completamente no processo. A sorveteria estava quase vazia às 9 horas de uma terça-feira à noite, mas o funcionário adolescente atrás do balcão parecia feliz em servir uma família com uma garotinha muito animada. Sofia pressionou o rosto contra a vitrine de vidro, estudando cada sabor com a seriedade de um juiz avaliando evidências. Qual é o seu sabor favorito, papai? Ela perguntou, olhando para Tiago com expectativa. Tiago percebeu que não conseguia se lembrar da última vez que havia comido sorvete. Honestamente, eu não sei, ele admitiu. Eu não como sorvete há anos. Os olhos de Sofia se arregalaram de horror. Anos. Mas sorvete é uma das melhores partes da vida. Ela não está errada, Isadora disse, divertida com a reação dramática de sua filha. Sofia, escolha 2 sabores para o papai poder experimentar os 2 e decidir qual ele gosta mais. Sofia levou essa responsabilidade muito a sério, finalmente decidindo por morango e biscoito de chocolate com massa de biscoito. Tiago pediu uma única colher de cada, enquanto Isadora escolheu baunilha, e Sofia pegou um elaborado sundae com granulado colorido. Eles se sentaram em uma pequena mesa perto da janela, observando as luzes da cidade cintilarem na escuridão. Sofia tagarelava entre as mordidas de sorvete, contando a Tiago sobre sua classe do jardim de infância, sua professora, Sra. Mendes, que tinha o mesmo sobrenome que elas, e seu melhor amigo, Miguel, que já conseguia ler livros de capítulos. Você gosta de ler, papai? Sofia perguntou. Eu gosto, Tiago disse.
mas eu leio principalmente livros chatos de adultos sobre negócios e economia. Isso parece terrível, Sofia disse com a franqueza de uma criança de 5 anos. Você não lê histórias? Na verdade, não. Mamãe lê histórias para mim todas as noites antes de dormir. Ela faz todas as vozes e as torna engraçadas e assustadoras e emocionantes. Tiago olhou para Isadora, que estava corando ligeiramente. Tenho certeza de que ela é muito boa nisso. Ela é. Talvez ela pudesse ler para nós dois algum dia. A sugestão casual atingiu Tiago de forma inesperadamente forte. A ideia de ser incluído na rotina de dormir de Sofia, de ser parte dos momentos tranquilos e íntimos que compunham sua vida diária, era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Vamos ver, Isadora disse diplomaticamente. Mas Tiago captou algo em sua voz que sugeria que ela não era totalmente contra a ideia. Enquanto eles terminavam o sorvete, Tiago se viu estudando Isadora quando ela não estava olhando. 6 anos a haviam mudado, adicionando profundidade e força à sua beleza. A maternidade havia refinado seus traços e lhe dado uma confiança tranquila que era ainda mais atraente do que a jovem incerta que ele se lembrava. Eu devo levar Sofia para casa, Isadora disse eventualmente, verificando seu telefone. Já passou da hora de dormir dela e ela tem aula amanhã. Papai pode vir para a escola? A escola conosco amanhã? Sofia perguntou esperançosa. O papai tem que trabalhar, mija, Isadora explicou gentilmente, mas eu quero mostrar a ele minha sala de aula e meus desenhos na parede. Tiago sentiu seu coração apertar com a decepção na voz de Sofia. Talvez eu possa visitar sua escola em breve, ele ofereceu, quando sua mamãe achar apropriado. Sofia se virou para Isadora com olhos suplicantes. Por favor, mamãe, eu quero que todos os meus amigos conheçam o papai. Isadora hesitou, claramente dividida entre o entusiasmo de sua filha e sua própria necessidade de proteger Sofia de uma potencial decepção. Vamos ver como as coisas vão, ela disse finalmente. Enquanto eles se preparavam para sair da sorveteria, Tiago percebeu que não queria que a noite terminasse. Pela primeira vez em anos, ele se sentia genuinamente feliz, em vez de apenas bem-sucedido. Mas ele também entendeu que apressar as coisas seria um erro. Isadora precisava de tempo para confiar nele, e ele precisava de tempo para descobrir como encaixar uma criança em sua vida. Posso levar vocês para cá da casa? Ele ofereceu. Pegamos o ônibus, Isadora disse. Não temos carro. Tiago tentou esconder sua surpresa, mas Isadora percebeu sua expressão. Nem todos podem pagar um carro de luxo, Tiago, ela disse com uma leve irritação na voz. Eu sei disso, Tiago disse rapidamente. Eu só quis dizer que é tarde e escuro, e eu me sentiria melhor sabendo que vocês chegaram em casa em segurança. Isadora estudou seu rosto em busca de sinais de pena ou condescendência, mas tudo o que ela viu foi genuína preocupação. Tudo bem, ela disse finalmente. Obrigada. O carro de Tiago era exatamente o que Isadora esperava. Elegante, caro e impecável. Sofia ficou fascinada com os assentos de couro e a variedade de botões e telas no painel. É como uma nave espacial, ela sussurrou, passando suas mãozinhas nas superfícies lisas. É só um carro, Tiago disse, mas ele ficou satisfeito com a reação dela. A viagem para o apartamento de Isadora os levou por uma parte de São Paulo que Tiago raramente visitava. Os bairros se tornaram progressivamente menos afluentes à medida que eles dirigiam. As casas menores e mais próximas umas das outras. As ruas menos bem cuidadas. Tiago se viu prestando atenção a detalhes que ele nunca havia notado antes, vendo a cidade através dos olhos de alguém que vivia do salário para o salário. O complexo de apartamentos de Isadora era limpo, mas claramente de baixo custo. Os edifícios eram mais antigos, o estacionamento rachado em alguns lugares e o paisagismo mínimo, mas bem cuidado. Tiago parou no prédio que Isadora indicou,
notando as luzes de segurança na área de lazer, onde os brinquedos das crianças haviam sido deixados espalhados na grama. "É aqui", Isadora disse, pegando sua bolsa e a mochila de Sofia. "O papai pode vir ver nosso apartamento?" Sofia perguntou, enquanto Isadora desabotoava seu cinto de segurança. "Não hoje à noite, Mija. É muito tarde e o papai precisa ir para casa também." Sofia parecia desapontada, mas não discutiu. Ela se inclinou sobre o console central para abraçar Tiago em um adeus, seus bracinhos mal alcançando seu pescoço. "Obrigada pelo jantar e pelo sorvete, papai", ela disse solenemente. "Este foi o melhor dia de toda a minha vida." As palavras simples atingiram Tiago como um golpe físico. O melhor dia de toda a vida dela havia sido algumas horas em uma lanchonete e uma sorveteria com um pai que ela acabara de conhecer. O que isso dizia sobre o resto dos dias dela? O que isso dizia sobre a vida que Isadora havia vivido enquanto ele permanecia alheio à existência deles? "O meu também, querida", ele disse, a voz embargada de emoção. Isadora ajudou Sofia a sair do carro e depois veio para a janela de Tiago. "Obrigada por hoje à noite", ela disse calmamente. "Pelo jantar, por ser gentil com ela. Ela vai se lembrar disso para sempre." "Isadora", Tiago começou, e depois parou, inseguro do que ele queria dizer. "Eu sei que isso é complicado", ela disse, lendo sua expressão. "Eu sei que temos muito a resolver, mas hoje à noite foi um bom começo. O que acontece agora? Agora você vai para casa e pensa se você realmente quer fazer parte de nossas vidas. Não apenas por hoje à noite, quando é novo e emocionante, mas para o longo prazo, quando é bagunçado e inconveniente e comum. E se eu decidir que quero isso? Então, nós levamos um dia de cada vez e descobrimos à medida que avançamos." Tiago assistiu Isadora e Sofia caminharem em direção ao prédio delas, Sofia pulando à frente enquanto Isadora a seguia mais lentamente. Pouco antes de chegarem à porta, Sofia se virou e acenou entusiasticamente. Tiago acenou de volta, sentindo algo fundamental se movendo dentro de seu peito. A viagem de volta para sua cobertura deu a Tiago tempo para pensar em tudo o que havia acontecido. Algumas horas atrás, sua maior preocupação era impressionar potenciais investidores no Gala. Agora, ele era o pai de uma menina de 5 anos que pensava que jantar em uma lanchonete era o melhor dia de sua vida. Sua cobertura se sentiu diferente quando ele entrou, mais vazia de alguma forma, apesar de ser exatamente a mesma de quando ele a havia deixado. Os móveis caros e a arte cuidadosamente escolhida pareciam frios e sem vida em comparação com o tagarelar animado de Sofia e o sorriso caloroso de Isadora. Pela primeira vez, o apartamento perfeito de Tiago parecia mais um museu do que uma casa. Ele se serviu de uma bebida e ficou de pé nas janelas do chão ao teto, olhando para as luzes da cidade e pensando na mulher e na criança que estavam em algum lugar lá fora na escuridão. Em algum lugar em um apartamento modesto que Sofia chamava de lar, Isadora provavelmente estava colocando a filha deles na cama e respondendo a perguntas sobre a noite que eles haviam compartilhado. Tiago pegou seu telefone e rolou seus contatos, procurando o nome do detetive particular que ele ocasionalmente usava para fins de negócios. Então ele parou, seu polegar pairando sobre o número. Isadora havia sido honesta com ele hoje à noite, mais honesta do que ele provavelmente merecia. Ela havia compartilhado sua história, seus medos, suas esperanças para o futuro de Sofia. Contratar um investigador para investigar sua vida seria uma traição a essa confiança. Enfim, em vez disso, ele ligou para sua assistente e deixou uma mensagem pedindo para ela liberar sua agenda para a manhã seguinte. Ele precisava de tempo para pensar, para planejar, para descobrir como ser o pai que Sofia merecia sem destruir completamente a vida que ele havia construído. A manhã seguinte
trouxe um lembrete severo de que a vida privada de Tiago Vasconcelos não era mais privada. Seu telefone estava zumbindo com ligações de repórteres, associados de negócios e membros do conselho que haviam ouvido sobre os eventos da noite anterior. A história já estava se espalhando pelos círculos sociais de São Paulo, crescendo e mudando a cada recontagem. A assistente de Tiago, Maria, chegou em seu escritório cedo com uma pilha de jornais e uma expressão sombria. "Senhor", ela disse, colocando os jornais em sua mesa, "precisamos discutir o controle de danos." As manchetes eram exatamente o que Tiago esperava. Filha secreta de CEO é revelada em gala de caridade. Fundador da Vasconcelos Engenharia confrontado por filha que nunca conheceu. Família escondida de bilionário é exposta em escândalo público. Os artigos eram em sua maioria especulação, cheios de fontes não identificadas e meias-verdades. Mas os fatos básicos eram precisos o suficiente para serem prejudiciais. Tiago Vasconcelos, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, tinha uma filha de 5 anos com uma mulher que trabalhava como faxineira em seu próprio prédio. "O conselho está solicitando uma reunião de emergência", Maria continuou. "O departamento de RP quer agendar uma coletiva de imprensa e seu advogado ligou 3 vezes antes das 6 da manhã. Tiago olhou para os jornais, sentindo uma fúria fria se acumulando em seu peito. Essas pessoas estavam tratando sua filha como um escândalo, sua vida privada como entretenimento. Eles estavam transformando a noite mais importante de sua vida em um circo para a diversão deles. "Cancela a reunião do conselho", ele disse calmamente. "Senhor, cancele. Diga a eles que nos encontraremos quando eu estiver pronto para me encontrar, não quando eles exigirem. E a coletiva de imprensa? Sem coletiva de imprensa. Não vamos alimentar esta história mais do que ela já foi alimentada." Maria parecia nervosa. "Senhor, com todo o respeito, ignorar isso não fará com que desapareça. A especulação só vai piorar se o senhor não controlar a narrativa." Tiago entendeu o ponto dela, mas ele também entendeu algo mais importante. Sofia era uma criança que merecia ser protegida deste frenesi da mídia. Isadora era uma pessoa reservada que nunca havia pedido para ser jogada no holofote. Qualquer resposta que ele desse precisava colocar o bem-estar deles à frente de seus interesses comerciais. "Pegue o número de telefone de Isadora Mendes para mim", ele disse a Maria, "e limpe minha agenda para o dia inteiro." Maria parecia surpresa, mas acenou com a cabeça. "Eu cuido disso imediatamente." Enquanto Maria trabalhava para rastrear as informações de contato de Isadora, Tiago ligou para seu advogado para discutir as implicações legais de sua nova paternidade. A conversa foi clínica e estratégica, focada em testes de paternidade, acordos de custódia e obrigações financeiras. Quando ele desligou, Tiago se sentiu um pouco doente. Ele não queria tratar Sofia como um problema legal a ser resolvido. Ele não queria reduzir Isadora a uma série de obrigações contratuais. Mas a realidade era que sua riqueza e perfil público criavam complicações que não podiam ser ignoradas. Maria retornou com o número de telefone de Isadora e a notícia de que vários repórteres estavam acampados do lado de fora do prédio da Vasconcelos Engenharia, na esperança de obter uma declaração ou fotografia. Tiago agradeceu a ela e discou o número de Isadora, esperando que ela atendesse. "Alô?" A voz de Isadora era cautelosa, como se ela estivesse esperando más notícias. "Isadora, é o Tiago. Eu queria ligar e avisar que a história sobre a noite passada saiu nos jornais." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Quão ruim é?" ela perguntou finalmente. "Ruim o suficiente. Há repórteres no meu prédio e eles provavelmente tentarão encontrar você e Sofia em breve, se já não o fizeram." "Meu Deus!" Isadora sussurrou. "Sofia não entende nada disso. Ela está apenas animada por ter conhecido o pai.
Ela não sabe que as pessoas podem tentar transformar isso em algo feio. Onde você está agora? No trabalho. Sofia está na escola. Eu disse que estava doente porque não consegui encarar ir ao prédio da Vasconcelos depois de tudo o que aconteceu. Mas ainda tenho que trabalhar no meu emprego da manhã no café. Tiago podia ouvir a exaustão em sua voz. O estresse de tentar manter vários empregos enquanto protegia sua filha de uma situação que estava saindo do controle. Tire o dia de folga, ele disse. De todos os seus empregos. Eu garanto que você não perderá nenhum salário. Eu não quero sua caridade, Tiago. Não é caridade. Sou eu assumindo a responsabilidade pelo caos que causei em sua vida. Você não causou isso. Sofia causou quando te chamou de pai na frente de todas aquelas pessoas. Sofia tem 5 anos. Ela não sabia que estava criando uma tempestade na mídia. Os adultos deveriam ter lidado com isso melhor. Isadora ficou quieta por um momento, e Tiago podia ouvir vozes ao fundo, os sons de um café movimentado durante a pressa da manhã. Os repórteres, ela disse finalmente. O que eu devo dizer a eles se eles me encontrarem? Não diga nada, mande-os para o meu escritório. Melhor ainda, não fale com eles de forma alguma. Isso é fácil para você dizer. Você tem segurança e advogados e pessoas cujo trabalho é te proteger desse tipo de coisa. Eu tenho uma criança de 5 anos e 3 empregos em um apartamento que não tem porteiro. Tiago sentiu uma onda de culpa o invadir. Isadora estava certa. Sua riqueza o isolava de muitas das consequências da atenção pública, enquanto ela estava completamente exposta. Deixe-me ajudar, ele disse. Deixe-me enviar segurança para vigiar seu apartamento, para ter certeza de que Sofia chegue e saia da escola em segurança. Deixe-me colocar você em algum lugar seguro até que isso se acalme. Eu não quero me esconder da minha vida, Tiago. E eu não quero que Sofia pense que ela fez algo errado. Ela não fez nada de errado, nem você. Isso é minha culpa por não ter sido mais cuidadoso na noite passada, por não ter antecipado o quão rapidamente isso sairia do controle. Então, o que fazemos? Tiago olhou pela janela de seu escritório para os repórteres reunidos na calçada abaixo e depois para os jornais espalhados em sua mesa com suas manchetes sensacionalistas. Nós lidamos com isso juntos, ele disse, como uma família. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade e complicação em igual medida. Não somos uma família, Tiago, Isadora disse calmamente. Somos 2 pessoas com uma criança em comum e uma situação muito complicada. Então vamos tentar nos tornar uma, Tiago disse. Vamos tentar descobrir como ser o que Sofia precisa que sejamos. Isadora ficou quieta por um longo tempo e Tiago podia quase ouvi-la pensando, pesando suas opções e seus medos contra suas esperanças para o futuro de Sofia. Tudo bem, ela disse finalmente, mas fazemos isso do meu jeito, lentamente, com cuidado, com o bem-estar de Sofia como a principal prioridade. Combinado. E sem repórteres, sem fotógrafos, sem transformar Sofia em um espetáculo da mídia. Eu vou garantir isso. E se você decidir que isso é muito complicado, se você decidir que não quer fazer parte de nossas vidas afinal, você me diz honestamente em vez de simplesmente desaparecer. Isadora, Tiago disse seriamente, eu não vou a lugar nenhum. A noite passada mudou tudo para mim. Eu quero ser o pai de Sofia. E eu quero encontrar uma maneira de sermos uma família. O que quer que isso pareça, o tempo que for preciso. Depois de desligar com Isadora, Tiago fez uma série de telefonemas que teriam surpreendido qualquer um que pensasse que o conhecia bem. Ele contratou uma empresa de segurança particular para fornecer proteção discreta para Isadora e Sofia. Ele ligou para a diretora da escola de Sofia para explicar a situação e garantir que nenhuma pessoa não autorizada fosse permitida perto de sua filha. Ele contatou sua empresa de relações públicas e os instruiu a emitir uma declaração simples, confirmando que ele havia descoberto recentemente que tinha uma filha e solicitando privacidade para todos os envolvidos. Mais importante ainda,
Ele ligou para sua assistente e pediu para ela reservar tempo todos os dias durante o próximo mês. Quando Maria perguntou para que serviam os compromissos, Tiago simplesmente disse: para aprender a ser pai. O resto do dia foi um borrão de reuniões, telefonemas e controle de danos. Os membros do conselho de Tiago expressaram preocupação com o impacto na reputação da empresa. Seus parceiros de negócios queriam garantia de que sua vida pessoal não afetaria seus negócios. Seu advogado apresentou vários cenários para acordos de custódia e apoio financeiro. Durante tudo isso, Tiago se viu pensando no sorriso brilhante de Sofia e na força tranquila de Isadora. Todas essas pessoas estavam tratando sua filha como um problema a ser gerenciado, mas ela não era um problema. Ela era um milagre que ele havia sido cego demais para ver. Naquela noite, Tiago dirigiu até a escola de Sofia para buscá-la, apesar dos protestos de Isadora de que não era necessário. Ele queria ver onde sua filha passava seus dias, queria conhecer as professoras que estavam ajudando a moldar sua jovem mente. A escola era uma modesta escola pública de ensino fundamental no bairro de Isadora, limpa e bem conservada, mas claramente operando com um orçamento apertado. Tiago entrou no escritório principal, onde a diretora o esperava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Senhor Vasconcelos, a diretora Garcia disse, estendendo a mão. Obrigada por ligar com antecedência. Tivemos vários repórteres perguntando sobre Sofia hoje, mas seguimos suas instruções e não permitimos que ninguém, sem a devida autorização, chegasse perto dela. Eu agradeço, Tiago disse. Como ela está? Sofia está tendo um dia maravilhoso, a diretora Garcia disse com um sorriso. Ela tem contado a todos sobre o pai dela e como ele a levou para tomar sorvete na noite passada. Ela está muito animada para vê-lo. Tiago sentiu seu peito se apertar de emoção. Enquanto ele estava lidando com repórteres e advogados e preocupações de negócios, Sofia estava na escola, orgulhosa e feliz por ter conhecido o pai. Ela não estava pensando em escândalos da mídia ou reputações danificadas. Ela era apenas uma garotinha que estava animada por ter um pai. Quando Sofia viu Tiago esperando do lado de fora de sua sala de aula, seu rosto se iluminou como um Natal. Ela correu para ele sem hesitar, jogando os braços ao redor de suas pernas em um abraço entusiasmado. Papai, você veio na minha escola, ela disse, sorrindo para ele. Eu queria ver onde você estuda e conhecer sua professora. Tiago disse, ajoelhando-se até à altura dela. Sofia pegou sua mão e o puxou para a sala de aula, onde a professora Cíntia esperava com o sorriso indulgente de uma professora que havia visto muitas crianças animadas apresentando membros da família. Professora Cíntia, este é meu papai, Sofia anunciou orgulhosamente. Ele constrói prédios altos e mora no céu, e na noite passada nós comemos panquecas no jantar. É um prazer conhecê-lo, Sr. Vasconcelos, a professora Cíntia disse calorosamente. Sofia é uma das minhas alunas favoritas. Ela é brilhante, gentil e sempre ansiosa para ajudar seus colegas de classe. Tiago sentiu uma onda de orgulho ao ouvir sua filha ser elogiada. Ela puxou isso da mãe dela, ele disse. Sofia insistiu em mostrar a Tiago cada canto da sala de aula, do canto de leitura onde ela gostava de olhar livros de figuras, até a estação de arte onde ela havia pintado um retrato de família naquela manhã. A pintura mostrava 3 bonecos de palito de mãos dadas na frente de uma casa com mamãe, papai e eu, escrito cuidadosamente na parte inferior com a caligrafia de jardim de infância de Sofia. Posso levar isso para casa comigo? Tiago perguntou, a voz embargada de emoção. É para você, Sofia disse feliz. Eu pintei de forma especial porque agora eu tenho uma mamãe e um papai como as outras crianças. Enquanto eles se preparavam para sair da escola, Sofia tagarelava sobre seu dia, contando a Tiago sobre os livros que eles haviam lido e as músicas que eles haviam cantado
e os jogos que eles haviam jogado no recreio. Sua alegria inocente era um contraste gritante com a complexidade do mundo adulto que estava girando em torno da situação deles. Isadora os esperava em seu apartamento, parecendo cansada, mas aliviada ao ver Sofia pulando de excitação. Ela havia passado o dia atendendo a telefonemas de repórteres e tentando manter alguma aparência de normalidade, enquanto seu mundo era virado de cabeça para baixo. "Como foi a escola, Mija?" Isadora perguntou, abraçando Sofia com força. "Foi o melhor dia de todos", Sofia anunciou. "O papai veio conhecer a professora Cíntia e ele viu meu desenho, e ele disse que era bonito." Isadora olhou para Tiago com surpresa e algo que poderia ter sido gratidão. "Você não precisava fazer isso", ela disse calmamente. "Sim, eu precisava", Tiago respondeu. "Eu perdi os primeiros 5 anos da vida dela. Eu não vou perder mais nenhum dia se eu puder evitar. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão de se inscrever e toque o sino de notificação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para a redenção. E me diga nos comentários qual lição ressoou mais com você." Nas semanas seguintes, Tiago iniciou o complicado processo de aprender a ser pai, enquanto Isadora lentamente aprendia a confiar nele com o coração de sua filha. Não foi fácil para nenhum dos dois. Tiago teve que reestruturar completamente sua vida, recusando viagens de negócios e encurtando reuniões para arranjar tempo para buscar Sofia na escola e contar histórias para dormir. Isadora teve que superar anos de independência e autoproteção para permitir que outra pessoa ajudasse a cuidar de Sofia. Mas gradualmente, com cuidado, eles começaram a construir algo que se assemelhava a uma família. Tiago começou a buscar Sofia na escola 3 dias por semana, levando-a para tomar sorvete ou para o parque, ou simplesmente de volta ao seu escritório, onde ela desenharia enquanto ele terminava seu trabalho. Isadora se juntou a eles para o jantar 2 vezes por semana, acostumando-se lentamente a ver Tiago interagir com a filha deles. A atenção da mídia diminuiu gradualmente à medida que outras histórias ganharam precedência, mas o impacto em suas vidas foi permanente. Tiago descobriu que ser pai era ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que ele esperava. Mais fácil porque o amor de Sofia era incondicional e descomplicado. Mais difícil porque cada decisão agora tinha que ser pesada contra seu impacto em uma criança que dependia dele completamente. Isadora se viu na estranha posição de assistir o homem que havia sido uma aventura de uma noite se transformar em um pai devotado. Tiago se dedicou à paternidade com a mesma intensidade que ele trazia para os negócios, lendo livros sobre desenvolvimento infantil e consultando especialistas sobre tudo, desde nutrição até educação. Mas, mais importante, ele ouvia Sofia, prestava atenção no que a fazia feliz e no que a assustava, e lentamente aprendeu a colocar as necessidades dela à frente de sua própria conveniência. Os aspectos legais da situação deles foram resolvidos de forma tranquila e amigável. Tiago insistiu em papéis de adoção formais que lhe dariam direitos e responsabilidades legais como pai de Sofia. Ele montou fundos de confiança para a educação e o futuro dela. Mas, mais importante, ele apareceu para os momentos diários que o dinheiro não podia comprar. Isadora largou 2 de seus 3 empregos quando Tiago insistiu em fornecer apoio financeiro, mas ela manteve sua posição no café da manhã porque gostava do trabalho e valorizava sua independência. Ela usou o tempo extra para se matricular em aulas de negócios, trabalhando em direção ao seu sonho de abrir sua própria empresa de catering. A mudança mais significativa veio 6 meses depois daquele primeiro jantar na lanchonete, quando Tiago pediu a Isadora e Sofia para se mudarem para uma casa que ele havia comprado no distrito escolar de Sofia. Não era sua cobertura,
E não era o apartamento modesto de Isadora. Era algo novo, algo que eles poderiam construir juntos como uma família. Tem um quintal para Sofia brincar, Tiago explicou enquanto eles percorriam a casa juntos. E uma cozinha grande para quando você estiver pronta para começar sua empresa de catering. E quartos suficientes para Sofia poder ter amigas para dormir. Sofia correu pelos quartos vazios, seus passos ecoando nos pisos de madeira enquanto ela explorava o que se tornaria seu novo lar. "Posso pintar meu quarto de roxo?" Ela gritou do andar de cima. "A cor que você quiser, querida", Tiago gritou de volta. Isadora ficou na cozinha, olhando para o quintal, onde um balanço já estava instalado. "Você tem certeza sobre isso?" Ela perguntou calmamente. "De tudo isso, a casa, o compromisso, sermos uma família." "Eu nunca estive mais certo de algo em minha vida", Tiago disse. "Eu amo a Sofia, e eu amo você, Isadora. Eu acho que me apaixonei por você 6 anos atrás. E tenho tentado encontrar meu caminho de volta para esse sentimento desde então." Isadora se virou para encará-lo, vendo em seus olhos a mesma vulnerabilidade e honestidade que a havia atraído para ele naquela primeira noite. "Eu também te amo", ela disse suavemente. "Eu acho que sempre amei." Quando eles se beijaram, foi diferente daquela noite 6 anos atrás. Naquela época, eles eram 2 pessoas solitárias, encontrando conforto um no outro. Agora, eles eram parceiros, pais, pessoas que haviam escolhido construir algo bonito dos pedaços quebrados de suas vidas separadas. A voz de Sofia os interrompeu do topo das escadas. "Vocês estão se beijando?" Ela gritou, rindo. Que nojo, que nojo." "Verdade", Tiago concordou, sorrindo para Isadora. "Quer vir ver de perto?" "Não, obrigada", Sofia disse com seriedade. "Mas fico feliz que vocês estejam se beijando, porque isso significa que realmente vamos ser uma família agora." "Nós já somos uma família, mija", Isadora gritou de volta para ela. "Nós só precisávamos de tempo para descobrir como isso seria." A casa se tornou lar mais rápido do que qualquer um deles esperava. O quarto roxo de Sofia se encheu de livros e brinquedos e obras de arte da escola. A cozinha de Isadora se tornou o campo de testes para receitas que ela estava desenvolvendo para sua empresa de catering. O escritório em casa de Tiago se tornou um lugar onde ele podia trabalhar, enquanto ainda estava disponível para ajudar com o dever de casa e histórias para dormir. A transformação não foi sem desafios. Sofia ocasionalmente tinha pesadelos sobre seu pai, desaparecendo novamente. Isadora às vezes lutava com sentimentos de inadequação ao comparar seu modesto passado com a riqueza e a educação de Tiago. Tiago lutava contra seus próprios demônios da infância, com medo de que ele de alguma forma danificaria a linda família que lhe havia sido dada. Mas eles superaram cada desafio juntos, com paciência e comunicação, e o tipo de compromisso que se torna mais forte sob pressão. Eles fizeram terapia familiar para aprender a navegar em sua situação única. Eles estabeleceram rotinas e tradições que os faziam se sentir como uma família de verdade. Eles celebravam pequenas vitórias e se apoiavam mutuamente nos contratempos. 1 ano depois que Sofia chamou Tiago de pai pela primeira vez no gala de caridade, eles se casaram em uma pequena cerimônia em seu quintal, com Sofia como a florista e a dama de honra em uma só. O casamento foi tudo o que o gala original não havia sido. Íntimo, autêntico e focado no amor em vez de nas aparências. Você, Tiago Vasconcelos, aceita Isadora Mendes para ser sua esposa? E você promete ser um marido e pai amoroso para a família com a qual você foi abençoado? O ministro perguntou. Sim, Tiago disse, sua voz forte e clara, enquanto ele olhava para a mulher que havia lhe dado tudo o que ele nunca soube que queria. Você, Isadora Mendes, aceita Tiago Vasconcelos para ser seu marido?
E você promete construir uma vida juntos baseada no amor, na confiança e no compromisso com o bem-estar de sua filha? Sim, Isadora disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ela pensava na jornada que os havia trazido a este momento. Eu posso dizer algo? Sofia irrompeu, puxando as vestes do ministro. O ministro sorriu e lhe entregou o microfone. Claro, Sofia. Sofia olhou para a pequena reunião de amigos e família e depois para seus pais, que estavam de mãos dadas e chorando de felicidade. Eu só quero dizer que este é o melhor dia de toda a minha vida, ela anunciou. Ainda melhor do que sorvete no jantar ou pintar meu quarto de roxo. Porque agora eu tenho uma mamãe e um papai que se amam e me amam, e vamos ficar juntos para sempre. A simplicidade e a verdade de suas palavras deixaram quase ninguém com os olhos secos na reunião. Tiago pegou Sofia e a segurou entre ele e Isadora, enquanto eles eram proclamados uma família. Não apenas em seus corações, mas aos olhos da lei e de sua comunidade. A história que havia começado com um escândalo se tornou um testamento ao poder do amor para curar velhas feridas e criar novas possibilidades. Tiago Vasconcelos, que uma vez acreditou que o sucesso era medido apenas em margens de lucro e valores de propriedade, aprendeu que sua maior conquista era a família que ele havia construído com Isadora e Sofia. Isadora, que havia passado anos acreditando que tinha que carregar todos os fardos sozinha, descobriu que a parceria poderia torná-la mais forte, em vez de mais fraca. Ela abriu sua empresa de catering 2 anos depois de seu casamento, com Tiago como seu parceiro de negócios e Sofia como sua provadora mais entusiasmada. Sofia cresceu sabendo que era amada completamente por ambos os pais, que sua existência era uma bênção em vez de um erro, e que as famílias vêm em muitas formas diferentes, mas são sempre mantidas unidas pelo amor e pelo compromisso. As lições que eles aprenderam juntos se espalharam para sua comunidade e além. Tiago usou sua posição e riqueza para advogar por pais solteiros, estabelecendo uma fundação que fornecia creche, educação e oportunidades de negócios para famílias que lutavam para sobreviver. Isadora se tornou uma mentora para outras mulheres imigrantes que iniciavam seus próprios negócios, compartilhando as lições que ela havia aprendido sobre coragem e perseverança. A história deles se tornou a prova de que nunca é tarde para escolher o amor em vez do medo, a conexão em vez do isolamento, a responsabilidade em vez da conveniência. Mostrou que os sucessos mais importantes na vida não são medidos em dinheiro ou manchetes, mas nos relacionamentos que construímos e no amor que compartilhamos. Às vezes, as famílias mais bonitas nascem das circunstâncias mais quebradas. Às vezes, a palavra pai, dita por uma criança inocente, pode curar feridas que se agravaram por anos. E às vezes, o amor que mais temos medo de reivindicar é exatamente o amor que nos salvará. Anos depois, quando Sofia era velha o suficiente para entender a história completa de como sua família se formou, ela olharia para os recortes de jornal daquela noite no gala de caridade e se maravilhava com como algo que parecia tão catastrófico na época havia sido, na verdade, o início da melhor parte de todas as suas vidas. Sabe o que eu acho? Ela diria a seus pais, enquanto eles se sentavam juntos em seu quintal, observando o pôr do sol pintar o céu. Cores brilhantes. O que você acha, querida? Tiago perguntaria, maravilhando-se como sempre, com a sabedoria que parecia vir naturalmente para sua filha. Eu acho que Deus sabia que precisávamos um do outro. Então ele me deu a coragem de me aproximar de você naquela noite e te chamar de pai. Porque às vezes os adultos têm muito medo de pedir o que eles realmente querem. Então as crianças têm que fazer isso por eles. Isadora e Tiago trocariam olhares por cima da cabeça de Sofia
ambos pensando a mesma coisa. A filha deles provavelmente estava certa. Às vezes, é preciso a honestidade destemida de uma criança para derrubar as paredes que os adultos passam anos construindo. Às vezes, as verdades mais profundas vêm das fontes mais simples. A palavra pai havia mudado tudo para todos eles. Ela havia despedaçado o mundo cuidadosamente controlado de Tiago e o forçado a confrontar o que realmente importava. Ela havia encerrado os anos de Isadora, carregando seu segredo sozinha, e lhe dado permissão para ter esperança de mais do que ela jamais pensou ser possível. Ela havia dado a Sofia a família que ela sempre sonhou e mereceu. No final, o escândalo que havia ameaçado destruir a reputação de Tiago Vasconcelos, na verdade, salvou sua alma. O momento que parecia seu pior pesadelo acabou sendo sua maior bênção. A criança que ele nunca soube que existia o havia ensinado que o amor era o único sucesso que realmente importava. E em sua casa, cheia de risos e discussões, e ajuda com o dever de casa e histórias para dormir. Em sua vida construída no perdão e em segundas chances e na coragem de continuar tentando, eles haviam encontrado algo mais valioso do que qualquer império de negócios ou status social ou imagem cuidadosamente mantida. Eles haviam se encontrado. Eles haviam encontrado um lar. Eles haviam encontrado o tipo de amor que transforma momentos comuns em milagres e prova que às vezes as histórias mais bonitas começam com as palavras mais simples. Papai, Sofia havia dito naquela noite, e tudo havia mudado para sempre. As melhores histórias nem sempre têm começos de contos de fadas, mas podem ter finais de contos de fadas se formos corajosos o suficiente para escolher o amor em vez do medo, a verdade em vez da conveniência e a conexão em vez do controle. Tiago e Isadora e Sofia Vasconcelos aprenderam essa lição juntos, um dia de cada vez, construindo uma família que era mais forte por causa dos desafios que eles haviam superado juntos. A história deles nos lembra que nunca é tarde para nos tornarmos a pessoa que deveríamos ser, para reivindicar o amor que merecemos, ou para construir a família que nossos corações sempre souberam ser possível. Às vezes, nós só precisamos de uma criança de 5 anos com honestidade destemida para nos mostrar o caminho.